Pasta 14. Mate o concorrente pelo caixa. Na história do capitalismo brasileiro, poucas disputas foram tão ferrenhas quanto a travada por Brahma e Antártica na década de 90. As duas maiores empresas do mercado cervejeiro do país se engalfinhavam pública e ferozmente pela liderança. Mais que uma guerra entre produtos, o que diferenciava as companhias era seu estilo de gestão. A Brahma, comandada pela turma do Garantia, seguia uma cartilha que pregava a informalidade no ambiente de trabalho, a meritocracia e a busca contínua por melhores resultados. A Antártica, controlada pela Fundação Zé Renner, era o oposto, com sua diretoria formada por homens mais velhos e engravatados que só tomavam decisões por consenso. Em meados dos anos 90, cada uma detinha cerca de 30% de participação de mercado. Uma representava o maior obstáculo ao crescimento da outra. Abre aspas, as duas empresas competiam dia e noite, se matavam para ganhar mercado. Fecha aspas, disse Marcel Teles tempos atrás sobre essa fase. Deixar a rival ganhar terreno era algo impensável para o pessoal da Brahma. Como se falava pelos corredores da cervejaria, abre aspas, lugar de pinguim é na geladeira, fecha aspas, numa irônica alusão à ave que ilustra o rótulo da Antártica. A artilharia para derrubar a concorrente era pesada. A batalha começou silenciosa com a busca da Brahma por tornar seu processo de fabricação e distribuição mais eficiente e ganhou voz com a contratação em 1990 de Eduardo Fischer, presidente da agência Fischer Justus, hoje Fischer & Friends. Aos 30 e poucos anos, o publicitário deu início ao que ficaria conhecido como a Guerra das Cervejas. Ele encomendou uma pesquisa para saber como os brasileiros costumavam pedir cerveja nos bares do país. As respostas dos consumidores foram gravadas em vídeo e Fischer se debruçou sobre as imagens. Percebeu que boa parte dos entrevistados levantava o dedo indicador para mostrar aos garçons que queria mais uma gelada. Era um gesto simples, direto, reconhecido nacionalmente. Nascia ali o mote para seu novo cliente. A Brahma agora era número 1. Apoiado no slogan Fischer fez o diabo, em 1991 criou o Camarote da Brahma, um espaço super badalado para que beldades, artistas, políticos e empresários pudessem assistir com toda a mordomia aos desfiles das escolas de samba cariocas no Sambódromo. A grande sacada foi tornar o uso da camiseta com o logotipo da Brahma obrigatório para todos os convidados. Qualquer celebridade fotografada para jornais e revistas ou que concedesse entrevistas para emissoras de TV acabava por fazer propaganda da cervejaria, ainda que involuntariamente e de graça. O camarote da Brahma virou o lugar para ser frequentado no carnaval. Seus convites se tornaram objeto de desejo. Quem não se encaixasse no perfil exigido para frequentar o espaço era sumariamente vetado, ainda que fosse próximo dos donos da cervejaria. Foi o que aconteceu certa vez com Robert Cooper, sobrinho de Jorge Paulo e seu frequente companheiro nas quadras de tênis. Cooper perguntou ao tio se poderia conhecer o camarote. A resposta do empresário, ainda que bem-humorada, foi desconcertante. Abre aspas, aquilo é um negócio. Os convites são para quem me ajuda a ganhar dinheiro, gente famosa e mulheres bonitas. Em qual categoria você está? Fecha aspas. Cooper teve que assistir ao desfile das escolas de samba pela televisão. Na Copa do Mundo de 1994, a campanha publicitária de Fischer alcançou um de seus momentos mais geniais. A Brahma não patrocinava a seleção brasileira nem havia comprado cotas de patrocínio da Globo e da Bandeirantes, as emissoras que transmitiam jogos. As redes de TV estavam acertadas com a Kaiser e a Antártica, respectivamente. Mesmo assim, foi a marca que mais chamou a atenção dos torcedores ao usar táticas do chamado marketing de emboscada, já nos jogos amistosos que antecederam a competição. A principal delas foi distribuir material publicitário para o público nos estádios, com as imagens da número 1.
Uma reportagem da revista Veja revelou o resultado dessa estratégia de guerrilha na partida que a seleção brasileira disputou contra o Paris Saint-Germain em abril, na preparação para a Copa. A Brahma apareceu 34 minutos e 46 segundos ao longo da transmissão, enquanto a Kaiser foi exposta por 1 minuto e 41 segundos. Abre aspas. O dedo resume uma das mais agressivas, ou talvez a mais agressiva, campanhas publicitárias que o Brasil já conheceu. A mais ambiciosa, mais abrangente nos espaços que ocupa e mais polêmica. Fecha aspas, afirmou a publicação. A Antártica se esforçava para barrar o avanço da concorrente, mas a luta era desigual. A cervejaria paulista era mais lenta e cautelosa. O publicitário Nizam Guanais, à época na DM9, agência responsável pela conta da Antártica, conta como foi essa fase. Abre aspas. A minha primeira experiência com eles, Marcel Telles e seus sócios, foi proctológica. Foi por trás, entendeu? Eu senti o bafo. Competir contra eles foi complicadíssimo. Era um rolo compressor. E sabe por quê? Porque os caras tinham tecnologia, ciência, disciplina. Como eles já tinham desenvolvido essa capacidade de atrair e desenvolver as pessoas, podiam contar com os melhores cérebros. E o Marcel estava ali o tempo todo segurando as rédeas. Eles conseguiam tomar decisões muito rápido, em uma velocidade diferente da Antártica. Fecha aspas. Organizar camarotes badalados no carnaval carioca era importante. Fazer a torcida levantar o dedo nos estádios era importante. Patrocinar mega shows de estrelas da MPB, como a Brahma fez com João Gilberto em 1991, era importante. Mas nem todas essas iniciativas somadas seriam capazes de vergar a Antártica. Abre aspas, Jorge Paulo dizia que a única forma de se matar um concorrente é pelo caixa. Fecha aspas. Lembra Magin Rodrigues, ex-diretor-geral da Brahma. Abre aspas, a empresa precisa ter o melhor marketing, o melhor produto, as melhores pessoas. Tudo isso é maravilhoso, mas se você quiser liquidar o seu concorrente, precisa ir ao caixa dele. Quando ele não tiver mais dinheiro para nada, estará morto. Fecha aspas. O jogo precisava ficar mais pesado. Na segunda metade dos anos 90, a Brahma começou a estruturar um sistema de vendas capaz de analisar os dados de todos os seus clientes, não por estado ou cidade, mas por cada um dos seus milhares de pontos de venda. Assim, conseguia saber exatamente quanto cada bar ou supermercado comercializava e com que margem de lucro. Magin explica o impacto da iniciativa. Abre aspas, deixamos de jogar bombas atômicas gastando uma baba de dinheiro para tentar crescer em alguns mercados e passamos a atirar no branco do olho, com muito mais precisão. Os vendedores começaram a saber tudo sobre cada um dos seus clientes. Quanto vendiam, quanto tinham de estoque. Era um sistema que inicialmente custava mais, porque exigia um número 20%, 30% maior de vendedores, mas que trazia um resultado absurdo. Até então, o vendedor estava acostumado a encostar no balcão do bar e perguntar: "Seu Manuel, quantas caixas vai querer hoje?" Isso acabou. Ele agora chegava sabendo exatamente o que o cliente precisava comprar e quanto ele precisava deixar de margem de contribuição para a companhia. Como tinha autonomia para negociar bonificações e condições de pagamento, o cara se virava para bater a meta. Fecha aspas. Foi Carlos Brito, então diretor de vendas da Brahma, quem colocou esse sistema de pé. Brito era uma estrela em ascensão na companhia. Seu primeiro contato com a cultura de Jorge Paulo Lemann e seus sócios se dera muito tempo antes. Nascido em uma família de classe média alta, ele estudou no Colégio Santo Inácio e fez engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seu primeiro emprego, depois de formado, foi na Mercedes-Benz. Logo chamou a atenção dos chefes e foi transferido para a Matriz, onde pôde exercitar as lições de alemão que aprendeu na adolescência. Sua mãe achava que só a fluência em inglês não seria suficiente para turbinar a carreira do filho. Em seguida, deixou a Mercedes e foi contratado pela área de robótica da subsidiária brasileira da Shell. Na nova empresa, foi incentivado por 2 amigos a cursar um MBA no exterior.
Tentou em Stanford e Wharton, duas das mais prestigiadas instituições americanas. Foi aprovado em ambas, mas escolheu a primeira, considerada na época a melhor do mundo. Ele seria o único brasileiro daquela turma. Só havia um problema. Brito não tinha dinheiro para bancar o curso e precisava encontrar um patrocinador. Seu primeiro impulso foi tentar um financiamento na própria Shell. Não conseguiu. A empresa argumentou que no passado tinha feito esse tipo de empréstimo a funcionários, mas que depois de terminar o curso eles não voltaram ao trabalho e por isso a política fora suspensa. Brito precisava buscar uma alternativa e se lembrou do nome de Jorge Paulo Lemann. Embora não o conhecesse, sabia que o banqueiro, um entusiasta da educação, ajudava a financiar os estudos do pessoal do Garantia no exterior. Será que bancaria alguém que não fosse do banco? Brito achou que valia a pena arriscar. Pediu o contato de Jorge Paulo a um conhecido que trabalhava em uma corretora carioca. O banqueiro topou recebê-lo por 1 hora. Brito chegou para a entrevista todo embecado, terno, gravata, sapato engraxado. Nada menos garantia que o visual arrumadinho. Nada menos garantia que o visual arrumadinho. Levou um currículo para entregar ao banqueiro, mas Jorge Paulo disse que não era necessário. Ele preferia conversar com o jovem e depois confirmar com conhecidos da Shell se Brito era realmente talentoso. Jorge Paulo perguntou sobre os estudos, o trabalho e o que planejava para o futuro. Quando o tempo acabou, os dois se despediram sem que Brito tivesse certeza de que falaria com o empresário novamente. Dias depois, recebeu um telefonema enquanto dava expediente na Shell. Do outro lado da linha estava Jorge Paulo. Brito, falei com o pessoal que eu conheço na Shell e de fato você está indo bem. Passa aqui que eu vou te dar a bolsa e vou te pagar o primeiro ano integral. Jorge, mas como eu vou te pagar isso de volta? Eu não tenho esse dinheiro, $22 mil na época. Depois a gente discute isso. Eu só quero que você me prometa 3 coisas. A primeira é que você vai me manter informado. Eu quero saber como está indo o curso. Se você ler um artigo interessante sobre finanças, me manda. A segunda coisa é que, se você puder, deve ajudar alguém no futuro, do mesmo jeito que estou te ajudando agora. E a terceira, quando você acabar o curso, antes de aceitar qualquer trabalho, venha falar com a gente. No dia seguinte, Brito foi até o Garantia acertar os detalhes da bolsa. Jorge Paulo chamou um funcionário do departamento jurídico e pediu que ele trouxesse um contrato referente ao empréstimo. Abre aspas, o papel só dizia que eu tinha que estudar e, se desistisse do curso, precisaria devolver o dinheiro. Fecha aspas, lembra Brito. Antes de embarcar para Stanford, o jovem pediu demissão da Shell e passou 2 semanas no Garantia. Era um mundo muito diferente do que ele conhecia até então. Habituado ao universo das grandes corporações, lento e hierarquizado, sobretudo para quem trabalha em subsidiárias, ele se deparou com um ambiente meritocrático e informal, onde as decisões eram tomadas rapidamente. Conheceu Marcel e Beto. Adorou tudo aquilo. Brito cumpriu as 3 promessas feitas ao banqueiro. Mensalmente enviava a Jorge Paulo uma carta relatando o que estava fazendo e qual tinha sido seu desempenho em trabalhos e provas. Em geral, anexava cópias de artigos acadêmicos ou matérias que pudessem interessá-lo. Abre aspas. Ele nunca me escreveu, mas sempre me ligava depois que recebia as cartas. Fecha aspas, afirma Brito. Quando terminou o MBA, tinha uma oferta da consultoria McKinsey, onde fizeram um estágio durante o verão. Seu pacote de remuneração no primeiro ano chegaria a $90 mil. Antes de aceitar, telefonou para Jorge Paulo como combinado. O banqueiro disse que gostaria de contratá-lo para trabalhar no Garantia ou em um grande negócio que estava sendo fechado, mas que ele ainda não podia revelar. O salário que o carioca oferecia era de $20 mil. Com muito custo, Jorge Paulo e Fernando Prado, o outro sócio com quem Brito negociava sua contratação, concordaram em pagar mais $5 mil para bancar a mudança. Embora financeiramente parecesse um desatino, a oferta da McKinsey, uma das empregadoras mais disputadas do mundo, era quase 4 vezes maior. Brito preferiu retornar ao Brasil. Ficou no Garantia alguns meses até que o banco comprou a Brahma.
Ao lado de Marcel Telles, Magin Rodrigues e Luiz Cláudio Nascimento, Brito fez parte do quarteto que assumiu o comando da cervejaria logo após a aquisição. Passou por diversas áreas da companhia, muitas vezes sem estar pronto para assumi-las. Nos anos 90, por exemplo, foi promovido a gerente da fábrica de Agudos, no estado de São Paulo. Argumentou com Marcel Telles que ele não entendia nada do processo de fabricação de cerveja. Abre aspas. Esquece isso. Você nunca vai ser mestre cervejeiro. Eu também não entendo nada disso. Vai lá e se cerca de gente boa que vai dar certo. Fecha aspas, respondeu Marcel. Brito seguiu a orientação e, resignado, se mudou para o interior paulista. Ele sabia que não podia recusar o convite. Na Brahma, assim como acontecia antes no Garantia, as missões deveriam ser sempre cumpridas. O patrocínio aos estudos de Brito foi o embrião da Fundação Estudar, organização não governamental criada por Jorge Paulo em 1991 para financiar os estudos de jovens em instituições de primeira linha. Foi por meio da fundação que Brito cumpriu a última parte de sua promessa ao banqueiro, ajudar financeiramente jovens talentosos a cursar em instituições de ensino de qualidade. Nos mais de 20 anos de história da Estudar, Carlos Brito se tornou um de seus maiores contribuidores. Vender mais, graças ao sistema inteligente criado por Brito, era ótimo. O problema era que, apesar daquele incentivo, os resultados da Brahma estavam patinando. Logo no início de 1998, Magin Rodrigues percebeu que dificilmente as metas seriam batidas. O bônus do pessoal estava em risco. Se o problema da companhia não estava nas receitas, só podia estar nas despesas. Magin passou um pente fino nas contas e teve um choque ao perceber quanto a companhia gastava com itens como transporte, viagens e alimentação. Aqueles números precisavam ser urgentemente reduzidos. Magin e Marcel chamaram ao escritório da Brahma o professor Vicente Falcone e o argentino Gustavo Pierini, um ex-consultor da McKinsey e ex-associado da GP Investimentos. Pierini havia aberto recentemente sua própria consultoria, Agrados. Abre aspas. Havia uma dúvida na época se o melhor era criar um programa interno de redução de custos ou chamar o Cláudio Galeazzi, executivo que comandaram a reestruturação nas lojas americanas anos antes. Fecha aspas, diz Falcone. Depois de muita conversa, Marcel e Magin optaram pela solução caseira. Pierini e Falcone buscaram inspiração em programas de redução de custos já conhecidos no exterior e criaram uma versão adaptada à realidade da cervejaria. Surgia o Orçamento Base Zero, conhecido simplesmente como OBZ, um programa radical de controle de custos que prevê a revisão anual integral de todas as despesas da companhia e não só dos aumentos que ocorrem de um ano para outro. A partir daquele momento, qualquer custo, de insumos a viagens, de uso de celulares a compra de material de informática, teria de obedecer às novas regras. O lançamento do programa, para o qual foram convocados todos os executivos da cervejaria, aconteceu na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, interior do Rio de Janeiro. A escolha não foi casual. Abre aspas, era para dar o tom de como seria o jogo dali para frente. Não haveria moleza. Fecha aspas, lembra Falcone. Magin explicou para o pessoal como seria o programa, as regras, o calendário de reuniões para a apresentação dos resultados, a importância de todos ali se envolverem diretamente com o controle de gastos. O OBZ, avisou Magin, seria colocado em prática a partir de 1º de janeiro de 1999. Apesar de toda a preparação, o início do programa, como recorda Falcone, foi complicado. Abre aspas, na reunião de fevereiro, Magin avisou que estava com um problema. O diretor regional do Rio de Janeiro não havia executado uma das recomendações, reduzir o número de carros alugados de 17 para 5. Era pura indisciplina.
Nas empresas, as pessoas desenvolvem um certo cinismo ao longo dos anos, porque se acostumam ao fato de que as metas não serão cobradas. Além desse caso, com o diretor, Magin contou que 5 gerentes não estavam batendo suas metas e se recusavam a fazer os relatórios. Perguntou o que devia fazer com os caras. Bom, eles tinham sido avisados verbalmente e por escrito das regras e não queriam cumpri-las. Só havia uma coisa a fazer: mandar esse pessoal embora. Se você quer mudar uma cultura e encontra resistência, sinto muito. Os 5 gerentes foram demitidos naquele mesmo dia. O diretor regional escapou porque se aposentaria no mês seguinte. Foi uma atitude importante, mostrou para a empresa que as coisas tinham realmente mudado. Do mês de março em diante, todas as metas foram batidas. Criou-se uma cultura de execução que foi transformadora para a história da companhia. Fecha aspas. Magin estava certo. O ano de 1998 foi o primeiro sem distribuição de bônus na Brahma desde que o pessoal do Garantia assumiu a gestão. Embora a empresa tenha registrado lucro, as metas não foram batidas. Em março do ano seguinte, mês em que a companhia distribuiria a remuneração variável, nenhum funcionário recebeu coisa alguma. Nem mesmo Magin, nem mesmo Marcel. As regras da meritocracia eram implacáveis e quem estava acostumado a ganhar até 18 salários extras pelo bom desempenho teve que se conformar em ficar à míngua no período de resultados medianos. Perder os bônus foi mais um estímulo para que o pessoal encampasse o OBZ e se dedicasse a reduzir os custos da empresa.